Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao quinto episódio do podcast La Que Sabe. Este episódio já tem vindo assim, está no forno há algum tempo, este encontro ritual, e vem lá do episódio com a Fernanda Zanin, a última conversa ritual, episódio 4, quem ainda não viu, pode ir ver. E muito, sou suspeita, mas no final desse episódio nós retiramos uma carta de oráculo, já é costume, nos episódios fazemos isso, e usamos o oráculo das cartas de Maria Madalena ao mundo, é um trabalho muito lindo, feito pela Fernanda, com a Laís Latnec, que é uma artista incrível, e então saiu a carta da soberania, que esse oráculo tem diálogo com os arcanos maiores do tarot e é a carta correspondente ao imperador. E foi muito interessante porque eu percebi há relativamente pouco tempo que este podcast, os episódios, têm também esse diálogo com os arcanos maiores do tarot. Que eu percebi isso com o primeiro encontro ritual, mas quem não viu, se quiser também rever ou ver com a Fernanda de Córdoba, foi o louco total. Nós fomos sem saber muito bem o que é que se ia fazer. Eu tinha assim uma descrição do podcast que sabia que estava relacionada com a La Que Sabe, portanto com a travessia, com a transformação, já está a falar e a reverberar e já sabe o que é para fazer ou o que é que está a sentir. E havia assim uma resenha pequena sobre o podcast e nós fomos, a Fer está-se a tirar no desconhecido, e então foi assim muito louco. Eu até tinha umas perguntas e nada, não utilizamos mesmo no salto ao vazio, e é muito interessante esse podcast que foi gravado há quase um ano e eu sinto que é assim ainda muito atual e ainda vai ficar mais atual daqui a um mês. Falamos de Leão, Aquário, então muito interessante. Pronto. No episódio seguinte foi com José e foi muito incrível porque eu cheguei com nova tecnologia, já não me lembro, acho que era a câmara, o microfone, consegui montar um tinglao e o José ajudou-me assim a montar isso com muita paciência, a alquimizar o processo. E falamos sobre isso, não é? Sobre a alquimia, sobre o não temos medo do erro e nos perdemos nesse processo, seja mago, não é? E no terceiro episódio, quando eu percebi que queria fazer também encontros rituais, que são estes encontros que eu diria solo, não é? Solo no sentido comigo, Maria João Machado, para quem não conhece, prazer, mas que são mais de reflexão, ou seja, em nenhum episódio do podcast nós vimos apresentar soluções, falando sobre a própria experiência, aquilo que aprendemos, aquilo que... enquanto que os encontros são mesmo para esta abertura sobre um tema. Claro que eu também parto da minha experiência, mas a ideia é deixar reverberar. Então nesse terceiro episódio que eu percebi que havia um formato novo e falei sobre a La Que Sabe, a lenda da La Que Sabe, partindo do conto das mulheres que correm com os lobos, não é? Descrito no livro da Clarissa Pinkola Estes, do arquétipo, não é? Da La Que Sabe, da mulher selvagem. Esse episódio foi aí que eu percebi que havia claramente, era o episódio da grande sacerdotisa, não é? Os anteriores tinham sido então o mago e o louco. E com a Fernanda foi muito interessante porque no final tiramos a carta, digamos, do imperador, estando a fazer o episódio da imperatriz. Foi muito bonito o diálogo que
que surgiu depois, que me levou a perceber que este episódio era o que estava a ser pedido, que é esta reflexão sobre o feminino que olha o masculino com amor, que o integra, e que lhe dá o seu espaço e o seu lugar. Então, aquilo que eu percebi na altura, e acho que partilhei isso no podcast, é que neste processo de recuperação do meu sagrado feminino, não é? De todas as características femininas que eu tinha rejeitado, como a vulnerabilidade, a minha intuição, a capacidade de me conectar com os meus sonhos, com algo maior. Estou a dizer que isto seja só das mulheres, estou a falar do feminino, não é? Não, feminino em todos os seres, do nosso aspecto. Do feminino. Neste processo de resgate, eu rejeitei o meu masculino, não é? Vindo de um percurso assim de corporativo, a minha função, a minha última função chamava-se Success Manager. Essa vertente, não é? Nós temos na sociedade de fazer acontecer, de ser o que nós fazemos. Eu neste processo rejeitei um pouco esse meu lado e então criei o outro, não é? O desequilíbrio, ao contrário, ou seja, eu estava muito no masculino, passei a estar muito no feminino, e a ideia aqui é nós, de alguma maneira, integrarmos este masculino. E então neste espaço de tempo, após a conversa com a Fernanda, que foi na Zanin, que foi em abril, das várias, assim, com este tema do sagrado masculino, do iluminar o caminho, eu encontrei não, uma amiga, Natália, trouxe-me e a outras mulheres a proposta de estudarmos o livro A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, que aconselho. Eu vou só no 4º capítulo, e este livro fala exatamente sobre isto, não é? Sobre a jornada da mulher para se tornar inteira. E ela começa com exatamente o primeiro capítulo é sobre a rejeição da mãe, não é? Aquilo que nós normalmente fazemos, muitas mulheres fazem na sociedade atual, é rejeitar os atributos associados ao feminino e sobre-identificarem-se com o pai. E depois chega uma altura, para muitas, não é? Que andar na roda já deixa de fazer sentido, não é? Ou que temos que encontrar uma forma de andar na roda à nossa maneira. E então aí é quando nós começamos a fazer também esse trabalho de desidentificação com o pai. E ela conta, à altura da lenda, o unicórnio avisa, ela conta a lenda da Tenas, mas fala sobre esta questão da mulher que rejeita a mãe, não é? E que se torna a guerreira do pai, não é? Que se torna então esse bastião daquilo que deve ser feito, não é? Vem fazer aquilo que está certo. Então a história de Atenas é assim. Vou-vos contar. Zeus tem a sua companheira, Mnemosyne, que é uma deusa aquática, não é? É uma entidade, assim, uma divindade das águas. Eu ia trazer o livro para vos ler, a lenda, e esqueci-me. Então vai sair uma cena bem pisciana. Mas aconselho sempre a irem também, se vos ressoar,
a entrar em mais fundo também nas várias histórias, não é? Nas várias lendas. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, retomando, ele de alguma maneira recebe a profecia de que Mnemosyne, que está grávida, vai dar à luz a um filho que será um deus com um poder imenso e se tornará rei dos deuses, não é? Que era a posição de Zeus. Então ele decide que isso não pode acontecer e o que é que ele faz? Ele convence Mnemosyne, usa um estratagema qualquer para convencê-la, isto aqui tem muito, para convencê-la a tornar-se mais pequena e come-a. Pronto, muito interessante do ponto de vista simbólico. E então o que acontece é que dentro dele, ou seja, o poder de Atenas é tão forte que ela consegue sair através da cabeça dele. E quando sai, ela olha, tem um pai e, claro, não tem uma mãe. E, portanto, ela é filha, não é? A verdadeira filha de papá. E então, claro, ela torna-se assim o bastião. Há muitas outras histórias de Atenas, há outras lendas subsequentes que referem que se calhar esta guerreira de Zeus, não é? Esta deusa guerreira que está alinhada com as ordens do pai, não é bem assim. Mas isto para levar a quê? É que este registro, o que é que faz? As pessoas mais conectadas ao princípio masculino estão também, às vezes, não é? Mas mais conectadas com a validação externa, com o garantir que se está a fazer o certo, o correto, ou o que deve ser. Às vezes não é o certo, o correto, o que deve ser. E muito conectadas também com essa autoridade. Eu ia-vos ler aqui uma carta que é deste oráculo dos Criadores Sagrados e que fala sobre a validação externa. E então, a validação externa fala sobre o seguinte: ouvir as opiniões dos outros como um facto, pensar, preocupar-se sobre o que os outros podem pensar, a natureza viciante de um elogio e também aqui a questão das redes sociais, não é? O vício das redes sociais. E a grande mensagem, assim, o significado essencial é encontrar o nosso próprio ritmo e apagar o barulho, ou desligar o barulho do externo e ouvir o nosso próprio coração. Aqui os sinos, confirmar. Então aqui fala sobre o facto de, claro que termos pessoas que nos apoiam e nos validam é muito bom, mas a questão é que muitas vezes pode ser mesmo uma espécie de vício e torna-se demasiado importante se lhe damos demasiado poder, não é? Isto tem muito a ver com o poder interno e o outsourcing, não é? Desse poder a outras pessoas ou outras coisas que estão fora de nós. Então fala muito de como é que conseguimos ouvir a voz do nosso coração sem estarmos à espera de validação, e também fala de como receber o elogio, saber receber a opinião do outro. Isso é super importante porque enriquece muito aquilo que fazemos, não é? E então há aqui umas questões que eu gostava de deixar, que são as seguintes: como é que eu posso aprender a ser a minha própria bússola? É a primeira pergunta. Outra questão é, neste preciso momento, tu precisas de ser a única voz que importa.
O que é que diz o teu coração, não é? O que é que essa voz diz? E depois, a terceira questão. Como é que eu posso usar a validação externa como uma forma de testar ou verificar, assim, as minhas percepções, sem depender disso para inspirar-me no que fazer? Então vou deixar também assim na descrição e convido-vos a fazerem essa reflexão, que é tão importante, porque nós precisamos mesmo de nos conectar com o nosso próprio desejo. Há uma frase, eu acho que é do William Blake, também vou verificar, vou pôr aqui, mas há uma frase que diz: quem tem um desejo e não faz nada, eu acho que ele diz tipo, cria podridão, assim, não sei se estou a ser exagerada. Se nós temos algo que nós queremos fazer e nós não damos passos para o fazer, não dá, não é? Mas é preciso perceber bem em que direção é que estamos a dar os passos. É esta linda fusão entre o princípio do feminino, não é? E o princípio do masculino, que é ir em direção àquilo que eu desejo e alinhar as minhas ações, não é? As minhas ações estão ao serviço daquilo que me diz o meu coração, a minha alma, o que quisermos chamar. Então, deixo estas reflexões, assim mesmo a tempo para o solstício de verão, que é onde nós reverenciamos o Sol. O Sol é o princípio do masculino, é o Yang. E até vou deixar na sequência deste episódio o vídeo que fica será a música Papa Sol. Nós temos uma música na La Que Sabe que se chama Papa Sol. Papa Sol ilumina o meu caminho, eu sou mestre, sou mestre do meu destino, peregrina do renascer, ilumina o meu ser como aquilo que vai iluminar a minha essência, aquilo que traz a energia para florescer. Então, muitas bênçãos para este solstício e que possamos integrar o nosso fazer alinhado com o nosso ser e que sejamos felizes. Um beijo a todos, até já! Então, vim aqui outra vez para falar de assim, um bónus, perguntas bónus, de conversas que têm surgido assim e que me trouxeram assim, algumas reflexões que eu acho que são importantes. Uma delas é a questão da validação interna conectada com nós fazermos coisas porque achamos que devemos ou fazermos aquilo que queremos e que está alinhado connosco. Muitas vezes decidimos não fazer connosco porque consideramos que isso até é quase egoísmo e optamos por fazer aquilo que deve ser feito. Por exemplo, quero muito viajar e calha no fim de semana que a minha irmã faz anos e o que é que fazemos? E uma questão é, às vezes nós queremos fazer duas coisas ao mesmo tempo, temos que nos desdobrar. Outras vezes há claramente um convite que nós gostaríamos de aceitar e que não aceitamos porque há uma pressão externa que até às vezes nem são as pessoas que nos estão a colocar, somos nós que nos colocamos a nós próprios. E depois outra questão é também esta
No outro dia estava a falar com uma amiga sobre as pessoas que sabem muito bem o que querem fazer e o que estão a oferecer ao mundo versus as pessoas que sabem, não é? Sabem o que têm, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, não lidam tão bem com o facto de haver alguém que gostava que eles oferecessem algo que não podem oferecer. Por exemplo, dar um exemplo, eu tenho um restaurante, não é? Funciona até às 2. Às 2 menos 5 entram clientes. E a expectativa deles é que querem comer ainda, não é? Ter os meus limites, isto da autoridade interna está muito, muito conectada com os limites que nos colocamos aos outros, claro, mas os limites que colocamos aos outros estão ligados aos limites que nós nos colocamos a nós. Género, eu vou até aqui, daqui não passo. A partir do momento em que nós temos dúvidas em relação aos nossos limites, isso vai dar energeticamente, o outro vai perceber que pode insistir connosco. Porque nós não estamos com essa autoridade interna bem definida. Então é isto que eu deixo, são reflexões que eu própria tenho estado a refletir sobre e que me têm trazido assim muitos insights, mesmo de às vezes estarmos a observar de que lugar é que nós estamos a tomar as nossas decisões e como é que nós nos sentimos quando temos que tomar certas decisões. Desejo a todos um excelente solstício, que possamos todos recuperar assim todas as partes de nós perdidas e o poder que fomos outorgando fora, que volte para o nosso interior.